Livro do profeta Obadias, este livro que é assim, do tamanho da irmã Eusa, mas é um grande livro, como ela é uma grande mulher. O livro de Obadias, tão pequenininho, uma página, às vezes fica aí perdido dentro da nossa Bíblia, difícil de achar, todos acharam? Está aí entre Amós e Jonas. Entre Amós e Jonas. E é um livro pequeno, mas que nos traz ensinamentos tremendos, ensinamentos profundos. Nos guia por esta palavra, ainda nos dias de hoje. O profeta Obadias trouxe uma mensagem aos edomitas. Deus fala aos edomitas, faz promessas aos edomitas, e as promessas do Senhor, elas se cumprem. Sempre se cumprem e sempre se cumprirão. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, através do profeta Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor e foi enviado um mensageiro. Está apitando, né? Ouvimos uma mensagem do Senhor e foi enviado um mensageiro por entre as nações a dizer: levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra Edom. Eu te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. A arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas do penhascos. Na tua alta morada, que dizes no teu coração: quem poderá me derrubar na terra? Embora subas ao alto como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Se ladrões ou assaltantes viessem contra ti de noite, não furtariam somente o que lhes bastasse? Como estás destruído? Se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam ao menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram procurados os seus tesouros ocultos? Todos os teus aliados te levaram para fora do teu território. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. Não há entendimento em Edom. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então, os teus guerreiros ficarão com medo, ó Temã, e todos serão exterminados no monte de Esaú pelo massacre. Ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste do lado oposto, quando estranhos levaram os bens deles e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo estavas entre eles. Mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça de teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação, nem entrar pela porta do teu povo no dia da sua calamidade. No dia da sua calamidade não devias olhar satisfeito para a sua desgraça, nem lançar mão dos seus bens, nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhes restassem do dia da tribulação. O dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como fizeste, assim se fará contigo. O teu reino voltará sobre ti. Assim como bebeste no meu santo monte, todas as nações beberão sem parar. Beberão
e engolirão, e serão como se nunca tivessem existido. Mas haverá livramento no monte de Sião, e ele será, e os da casa de Jacó possuirão suas. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José labareda, e a casa de Esaú palha. O fogo e a labareda se acenderão contra a palha, e a consumirão, e não restará mais ninguém da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos deste exército dos israelitas possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte de Sião, para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém? Graças a Deus. Graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra. E a tua palavra, ela é poderosa, ela é eficaz e ela penetra no mais profundo do nosso ser. Que a tua palavra venha penetrar em nossos corações, que a nossa mente esteja completamente livre para receber a mensagem que vem da tua parte, as instruções que vêm da tua parte. Nós, Senhor, nada sabemos, somos um canal, que o Senhor possa nos usar para a tua glória, para a edificação do teu corpo, Senhor, para a edificação da tua igreja, para que a tua igreja esteja atenta, Pai, aos dias do fim, aos dias em que nós vivemos, que possamos, através dos ensinamentos, Pai, de Edom, da queda de Edom, e de tudo que aconteceu, que nós possamos tomar estes ensinamentos acontecidos, Pai, há milhares de anos, possamos tomá-los para as nossas vidas e conduzir a nossa caminhada rumo à tua direção. Nós oramos e nós te bendizemos no nome precioso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Amém. Nós hoje vamos falar sobre a restauração do povo de Deus. Mas vamos nos relembrar um pouco do que já foi dito através do profeta Obadias. Lembram que na primeira vez nós falamos sobre a alegria do pecado. Vocês lembram? A alegria do pecado, ela não dura para sempre. A alegria do pecado, ela pode parecer efusiva, ela pode parecer satisfatória, mas ela dura só um pouco de tempo. A alegria do pecado, ela tem um ponto final, ela tem um tempo para terminar. E este livro fala acerca desta alegria. Vocês se lembram que os edomitas, eles se satisfizeram com a derrota, com o sofrimento dos seus irmãos. Os edomitas nunca conseguiram perdoar. E nós falamos que um pequeno problema familiar, ele pode se tornar uma grande batalha entre povos, entre nações. Um pequeno problema familiar não resolvido, ele pode se transformar numa guerra familiar, destruindo gerações e gerações. E foi o que aconteceu aqui. Os irmãos Esaú e Jacó tiveram um problema. Todos conhecem a história descrita ali no Gênesis. Esaú nunca perdoou Jacó. E essa ausência de perdão faz com que os edomitas tomem medidas, tomem iniciativas e que gerariam a sua completa, total destruição, porque este povo foi completamente banido da face da terra. Esta passagem, este livro, nos revela que adiar soluções domésticas podem desembocar em graves problemas. E problemas, às vezes,
dentro da casa, eles se transformam em problemas nacionais, em problemas internacionais e em problemas mundiais. Isso fica claro com as guerras entre os povos no Oriente Médio. Ali no Oriente, esta guerra não é uma guerra nova. Não é uma guerra que começou aqui ou ali. Esta guerra tem uma origem espiritual desde o início. Desde quando as famílias se dividiram. Desde quando Ismael foi mandado embora. Desde quando Esaú e Jacó se separaram, cada um com um povo, e os povos se tornaram inimigos. Queridos, o livro de Obadias nos revela de uma forma veemente que o pecado é maligníssimo. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus, e separa o homem de Deus aqui. E não apenas aqui, ele não apenas aqui lança o homem para fora da sua presença, porque Deus não tem parte com o pecado. Deus tem parte com a santidade. Não tem jeito de dizer que ando no pecado e tenho comunhão com Deus, porque a palavra de Deus diz: Deus não tem comunhão com o pecado. Não tem, nunca teve e nunca terá. E o pecado lança o homem para longe da presença de Deus, não apenas aqui, neste mundo, nesta terra, nesta vida, mas por toda a eternidade. Queridos, o pecado, ele é a pior desgraça. Ele é pior do que a pobreza. Porque podemos ser pobres e não ter o que comer, o que vestir, mas ter a presença de Jesus em nós, ter a presença do Deus Altíssimo em nossas vidas, que nos satisfaz. O pecado, ele é pior do que a doença. Vocês lembram de Jó? Da situação que Jó passou? Vocês lembram como Jó sofreu? E nós temos Jó aqui na Bíblia como exemplo, mas temos exemplos de pessoas hoje, pessoas vivendo aqui, e que mesmo sobre um leito, sentindo as dores, continuam declarando a bondade do nosso Deus. A fome não nos separa de Deus. A morte não nos separa de Deus. Todos os males sobre a face da terra, embora terríveis, as perseguições, não nos separam do amor de Deus. Todos, creio que a maioria já teve a oportunidade de ver alguns vídeos terríveis desses grupos extremistas ali do Oriente, decapitando cristãos, ateando fogo, lançando presos numa gaiola dentro de um lago para morrerem afogados. E mesmo assim, aqueles não se dobraram e continuaram confessando que o Senhor é Deus, que Yahvé é o único, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nem a mais terrível perseguição e tortura é capaz de separar o homem de Deus, mas o pecado é. Paulo escreve: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos um grupo de vencedores. Por meio daquele que nos amou. E Paulo continua: pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade,
nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está escrito em Romanos capítulo 8. Mas o pecado, ele nos afasta de Deus agora e por toda a eternidade. Nós vimos nos capítulos iniciais do livro do profeta Obadias que a arrogância dos edomitas, que confiavam na sua posição geográfica, em sua riqueza, nas suas muitas alianças para tripudiar sobre seus irmãos israelitas. Vimos como o orgulho os enganou, como seus aliados o traíram e como suas riquezas foram saqueadas. Quem lembra? Quem lembra? Vamos ler novamente, nós vamos nos lembrar, falamos sobre isso. O Senhor deixa claro no versículo 10 o motivo da destruição. E qual é o motivo da destruição de Edom? Versículo 10. A violência feita contra o seu irmão Jacó. Depois, nos versículos 15 a 18, nós vimos que o julgamento de Deus atinge o pecador, não apenas aqui, não somente agora, mas também no porvir. O pecado nunca ficará impune, o mal jamais triunfará. O mal nunca triunfará sobre o bem. Tenham firme nos seus corações. Embora possamos ver a malignidade assolando o nosso país, nossa cidade, nosso bairro, mas o mal não triunfará sobre o bem. Os pecadores jamais escaparão do reto e justo julgamento de Deus. Esta parte do texto de Obadias nos fala sobre algumas verdades e que nós vamos considerá-las com muita atenção. O texto nos mostra que Deus é justo e sua justiça exige que o pecado seja punido. Na segunda oportunidade, nós falamos aqui sobre a lei da retribuição. A lei da retribuição está aqui a partir do capítulo 15, versículo 15. E fala que o Senhor fala, em primeiro lugar, do tempo da retribuição. Vamos nos lembrar, já que vocês esqueceram, vamos dar uma breve. Versículo 15. O dia do Senhor está perto. Quando é o tempo da retribuição? Quando chegará o tempo da retribuição? Que dia é esse? O dia está perto. O profeta declara, o dia está perto, o dia da retribuição de Deus pelos pecados de Edom está perto. O dia da retribuição, da retribuição de Deus pelos pecados do mundo está perto. Segundo lugar, qual é o alcance desta retribuição? Sobre todas as ações. O alcance, o tempo está perto, o alcance é sobre todos. E em terceiro lugar, qual é a medida da retribuição? Assim como fizeste, se fará contigo. O teu feito voltará contra ti. A lei da retribuição está baseada nas leis morais de Deus e será a base do julgamento divino. Queridos, positivamente falando, Jesus disse, abra sua Bíblia em Lucas 6:31. Às vezes lemos as palavras de juízo de Deus no Antigo Testamento e muitos dizem, já passou. O Jesus é graça, Jesus é amor, Jesus é misericórdia. Vamos conferir através da palavra, sejamos bereanos, para sabermos o que Jesus fala acerca da lei da retribuição. Se Jesus fala sobre isso. Lucas 6, versículo 31. Quem pode ler com uma voz forte e potente aí? Amém. Então, tem uma medida, tem uma fórmula. Como quereis que te seja feito, faça também.
Negativamente falando, essa retribuição é uma colheita maldita de uma amarga semeadura. Como tu fizeste, assim se fará contigo, diz no versículo 15 do livro de Obadias. Este princípio, queridos, está consagrado na Bíblia e na história. Quem semeia vento, colhe. Quem fere a espada, pela espada. Quem maquina o mal, cai na própria armadilha. Vocês lembram dos desafetos de Daniel? Eles tramaram contra Daniel, mas quem foi parar na cova dos leões? Porque Daniel foi livre de lá, Daniel esteve na cova dos leões, mas nada aconteceu a Daniel. Mas e os que tramaram contra a vida de Daniel? Eles foram devorados pelos leões. Vocês lembram do ímpio Amã? Aquele que tramou lá no livro de Esther contra Mordecai? Amã preparou uma forca para Mordecai, estava tudo preparado. Quem foi parar na forca? Edom agiu com violência contra seu irmão Jacó, mas foi vítima da própria violência. Agiu com traição, foi vítima da traição de seus aliados. E este princípio está absolutamente claro em toda a Escritura. Queridos, o mal jamais triunfará sobre o bem. Edom confiou na sua posição geográfica. Vocês lembram? A cidade estava fundada nos montes encarpados, num lugar de difícil acesso. Eles eram riquíssimos, porque era lugar de passagem de muitas riquezas, e todos os que por ali passavam tinham que pagar. E eles foram acumulando riquezas. Edom fez muitas alianças com os inimigos de Israel, se aproveitaram daqueles que eram inimigos, se juntou com eles. Vocês já repararam que quando a gente tem uma pendenga contra a irmã, a gente se junta logo com aquela que tem uma pendenga também? Estou mentindo? É assim. É assim que Satanás age, com essa malignidade. Quando temos um problema com qualquer um, nos juntamos com aquele para falar mal, para inflamar e nos acharmos cheios de razão. Foi assim que Edom agiu. Edom se achava o máximo. Através das alianças com os inimigos de Israel, Edom se achava poderosa e forte, intocável. Quando o Senhor diz, te derrubarei daí deste lugar, por causa da sua localização. Quando as pessoas olhavam de longe, viam no alto um luzeiro, ela parecia um luzeiro lá onde estava encravada. O acesso era difícil, portanto os inimigos não chegavam com facilidade. Mas Edom foi enganada pela sua própria soberba e pela sua arrogância. Aqueles com quem ela fez aliança foram os amigos que sorriram, uma risadinha, e deram a rasteira em Edom. E Edom caiu, Edom foi destruída, e Edom foi exterminada da face da terra. Quando Judá estava sendo levada cativa para a Babilônia, os edomitas riam dos seus irmãos. Bem feito. Certamente diziam, olha, tiraram do nosso irmão, do nosso patriarca lá de trás, hoje estão pagando o preço. Eles riram, e pior do que isso, eles ajudaram a saquear o povo de Judá. Mas o Senhor disse, assim como fizeste, se te fará. E da mesma maneira que saqueou Judá, foi saqueada pelos seus amigos. Queridos, quer pior decepção e humilhação do que ser traído pelos amigos? Do que ser traído por quem você confia? Ser traído por quem você considera uma fortaleza? Foi isso que aconteceu com Edom. Mas hoje nós vamos falar sobre a restauração do povo de Deus. Amém? Voltemos ao versículo 17. Por favor. Mas haverá livramento no monte de Sião, e ele será santo,
e os da casa de Jacó possuirão suas heranças. A Bíblia é clara em dizer que as heranças de Edom serão possuídas pelo povo de Jacó. Assim como eles tomaram a herança de Judá, o povo de Deus seria restaurado e tomaria de volta a sua herança. Agora vamos ao versículo 21. Os vencedores subirão ao monte de Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Os vencedores subirão ao monte Sião. Na Bíblia Viva diz: os vitoriosos subirão ao monte de Sião e governarão a terra de Edom, e o Senhor será rei. A palavra de Deus, descrita aqui no livro de Obadias, deixa claro que o juízo de Deus será universal. Não haverá sequer um lugar seguro no universo para os ímpios. Haverá um dia em que os ímpios estarão todos desamparados. As colunas do universo serão abaladas. O teto do universo desabará sobre suas cabeças. Sobre os desesperados não haverá lugar onde possam se esconder. Eles correrão tentando se esconder e não conseguirão. O universo inteiro estará em colapso nesse dia. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. Apocalipse 6, 17. Capítulo 6, vamos começar do 14. Apocalipse 6, versículo 14. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Queridos, nesse dia só haverá um lugar seguro: o Monte Sião. Este Monte Sião é um símbolo da igreja, enquanto o Monte de Esaú, descrito aqui no livro de Obadias, é um símbolo do mundo. A igreja é um centro de refúgio, como um lugar de beleza moral, como um lugar de posse da herança. Vejamos o que Yahvé nos traz através do profeta. Em primeiro lugar, a igreja de Deus é lugar de livramento. Diga comigo: a igreja de Deus é lugar de livramento. Judá bebeu do cálice da ira de Deus no monte, mas agora experimentará o livramento. Em Edom haverá escombros, mas em Judá haverá refúgio. Haverá juízo para os ímpios e livramento para o povo de Deus. Juízo para os impenitentes e salvarão para os que confiam no Senhor. Há uma promessa de Deus para mim e para ti. Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas permanecem. Aleluia! Assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Há uma promessa: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalarão, mas permanecerão para até quando? Para sempre. Em contraste com a situação das nações que beberão o cálice da ira de Deus, no Monte Sião haverá escape da ira divina. No Monte Sião haverá livramento.
Queridos, por muito tempo os profetas, confiando nas promessas de Yahvé, o Deus de Israel, tinham proclamado o eterno propósito de Deus. E que os eternos propósitos de Deus seriam realizados através dos crentes fiéis de Israel, do povo escolhido do Senhor. E o monte do Senhor, o monte Sião, é onde está o templo, que para eles era o lugar da habitação de Deus. Para aquele povo, os crentes, os salvos, eles criam, o templo é o lugar da habitação de Deus. Mas após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a igreja é morada de Deus. A igreja é um corpo, a igreja é um conjunto, a igreja é única. Esta igreja que o Senhor voltará para buscar. E nesta igreja habita o Espírito Santo de Deus. Esta igreja é o templo, é o refúgio. Nós, cada um de nós, parte deste corpo, porque sozinhos nós não somos a igreja. A igreja que Jesus vem buscar não é uma pessoa sozinha. Jesus vem buscar um corpo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja imaculada. Sozinho nós não somos nada, sozinho não fazemos nada, não fazemos culto sozinho, não temos comunhão sozinhos e vivemos sozinhos como eremitas dentro de uma caverna ou dentro de um quarto. Somos um grande corpo, precisamos uns dos outros. O corpo é composto de muitos membros e pequeno músculo faz a diferença. Quando a nossa unha está machucada, quando a manicure machuca a unha, pode ser do dedo mínimo. Que sofrimento! Quem consegue dormir? Todo o corpo ressente. Não é só o dedo, eu não posso dizer, dedo, fica quieto aí, deixa o resto. Não. Todo o nosso corpo sofre. Assim somos um corpo. Assim é o corpo de Cristo. É uma grande nação. É um grande povo. Este é o povo. É neste lugar que haverá livramento. No corpo de Cristo. Não há abrigo para o pecador. Não tem nenhum lugar onde o pecador possa se abrigar. Queridos, o único lugar que o pecador pode se abrigar é na igreja. Porque é junto ao corpo de Cristo que o pecador tem a oportunidade de conhecer a palavra, de conhecer ao Senhor, de se entregar ao Senhor, de mudar sua vida, de mudar sua sorte. E ser um salvo, um santo. Esta igreja de que falamos não é uma denominação, mas de todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E esta é a igreja do Cordeiro. Essa igreja é a noiva do Cordeiro. Aqueles que são salvos pela fé, que são batizados no Espírito Santo, que fazem parte do corpo de Cristo. A igreja santa, a igreja pura, a igreja imaculada, a igreja que o Senhor virá buscar. Você é parte dessa igreja? Eu sou parte dessa igreja, fazemos parte desta gloriosa igreja que o Senhor está preparando. Não podemos estar adormecidos no nosso conforto, entendendo que estamos salvos, estamos prontos e ficarmos assentados, aguardando o dia do Senhor voltar. Não, temos uma incumbência, temos uma ordem a seguir. E a ordem é fazer discípulos, proclamar. Não podemos estar na nossa cidade fortificada, porque esta igreja física para nós é um lugar fortificado, porque é aqui, quando estamos em situações difíceis, que nós nos socorremos, é aqui que nós viemos, é aqui que nós buscamos. Rita, ore por mim, junte a intercessão, junte a igreja, ore por mim, eu preciso desta segurança. Esta é fisicamente um lugar fortificado, mas nós não podemos estar acostumados, estar tranquilos, acomodados.
O Senhor nos chama a completar uma obra, a não nos ensoberbecermos com a salvação, não nos ensoberbecermos com as riquezas que o Senhor tem nos dado, e as riquezas são muitas. Você crê que você é um rico? Eu sou riquíssima de Deus, riquíssima da presença de Deus. Como Deus é tão bom, como podemos, nós clamamos e Ele nos ouve, nós clamamos e Ele nos atende. Às vezes não é tudo, a gente pede coisas que elas não chegam, elas demoram a chegar, há um tempo para todas as coisas. Tem coisas que eu nem sei se vai chegar, você não sabe se vai chegar, Deus o sabe, mas o que nós precisamos, o Senhor tem suprido, amém? Queridos, aqueles que correm para esse alto refúgio ficam protegidos e sobre eles não cairá nenhuma sentença condenatória. Aqueles que estiverem abrigados no monte Sião, aqueles que estiverem abrigados sob as asas do Cordeiro, sobre estes não haverá sentença condenatória. Não é o homem que resolverá seus problemas. Às vezes pensamos que podemos resolver tantas coisas da nossa vida, que sou eu que posso resolver e que ninguém resolve por mim. Às vezes meu falecido marido dizia, mas se eu não trabalhar, o sustento não virá. Cada vez que se falava a ele da provisão divina, do cuidado de Deus, ele dizia, se eu não trabalhar, tudo bem, mas se eu não trabalhar, não vai funcionar, não vai fluir. E ele trabalhava bastante, era um homem responsável e trabalhador. Privou-se de momentos de estar na praça com os meninos, porque estava trabalhando e quando chegava em casa ainda ia para o escritório trabalhar. E às vezes eu falava, brinca um pouco com eles, que eles queriam atenção, entravam no escritório gritando, e ele, tira os meninos daqui, estou ainda trabalhando. Falava, mas eles querem atenção, você está no lugar errado. Eles estão em casa, você que está trabalhando em casa. Você tinha que trabalhar lá no escritório, em casa não é o lugar de estar trabalhando. E ele dizia, se eu não trabalhar, o sustento não virá. Aí chegou o dia da amargura, chegou o dia da provação, chegou o dia em que ele foi testado, colocado na cama, passou um tempão lá na cama, não podia trabalhar. Os delírios dele eram de trabalho. Ele, quando estava delirando, mandava pegar um paquímetro, mandava pegar um livro de treinamento para explicar aos meninos, pegava uma régua com as medidas para ensinar. E ele permaneceu na cama. Durante aquele tempo, foi o tempo de maior provisão na família. Foi o tempo em que ainda não ia ao escritório, mas foi um tempo em que o Senhor supriu absolutamente tudo. Tudo que ele precisava, nós tínhamos condição de comprar, nós tínhamos condição de fazer. Ele foi cuidado e muito bem cuidado. Nada faltou. Até um apartamento no Jardim da Saudade nós adquirimos, de 2 andares, que não tínhamos antes. Durante esse tempo, eu fui a Israel. Tanta coisa aconteceu durante esse curto tempo, e ele estava fora de combate. Então, com muita propriedade, posso lhes afirmar que o homem não resolverá os seus problemas. Somente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é capaz de pôr ordem a este mundo com as suas hostilidades, com as suas dificuldades. Não é o muito fazer, não é o correr de um lado para o outro, mas é Jesus adiante, é Jesus como prioridade. Há um escritor chamado Dionísio Pepe, ele diz que a pequena profecia de Obadias, ela terminou com uma promessa de restauração e felicidade para Israel. É uma pequena profecia deste tamanho, mas a revelação, mas a restauração, o Senhor fala através dele da restauração de Israel de maneira grandiosa. Nós aguardamos o dia do Senhor que está prestes a vir sobre todas as nações.
Jesus confirma isso pessoalmente. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 31. Mateus 25. Jesus maravilhoso. Mateus 25, 31. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste. O Senhor tem uma promessa. No grande dia, Ele chamará o seu povo. No grande dia separará o seu povo, os escolhidos, daqueles que estiveram na impiedade, daqueles que estiveram na arrogância, na soberba. Queridos, a igreja de Deus é um lugar de santidade. Este trecho deixa claro que é a santidade que marcará a diferença na separação. Os santos para um lado, os iníquos para outro lado. E os iníquos, os ímpios, não estão apenas no mundo. Às vezes nos acostumamos com a iniquidade. A apóstola falou, acho que foi ontem, né, aqui na rede, sobre nos acostumarmos com as notícias e não percebermos e não termos o discernimento de pelo menos dizer: sangue de Jesus tem poder. Tá, repreende, Senhor. Aniquila essa palavra, aniquila esse ato. Nós nos acostumamos e dizemos: é assim mesmo, o mundo estará cheio de aflições. A palavra diz, verdadeiramente, que teremos aflições, mas estamos nesse mundo e neste mundo somos luzeiro, somos sal e temperamos esta terra. E é disso que o profeta fala, é isso que o Senhor quer nos instruir. Esta palavra de Obadias parece tão difícil. À medida que nós vamos lendo, eu estava terminando e falei, vamos terminar. Mas não era para terminar ainda tem mais para nos ensinar. A igreja é um lugar de santidade. O versículo 17 diz, o monte será santo. A igreja é um lugar de refúgio, é um ambiente em que deve reinar a santidade. Aqueles que fazem da igreja do Senhor estão no mundo, mas não são do mundo. Aqueles que estão na igreja, aqueles que fazem parte da igreja, eles foram chamados do mundo. Eles foram tirados do mundo para serem enviados de volta ao mundo como luzeiros a brilhar a luz de Cristo. Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, eles se apartaram do pecado para servirem a Deus em novidade de vida. Eles se deleitam na santidade e aborrecem o mal, vivem na luz e aborrecem as trevas. A santidade é a marca do Monte Sião, a santidade é a marca da igreja. Fomos eleitos e chamados para a santidade. Em terceiro lugar, a igreja de Deus é o lugar de conquista. Ainda no versículo 17 diz, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Os judeus que foram banidos da sua terra, foram expoliados dos seus bens, eles tomaram posse de tudo que o inimigo tomou deles. Tudo voltou para eles. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traduz este versículo de forma interessante. Diz assim, a casa de Jacó receberá por herança aqueles que os tomaram por herança. O povo
de Judá foi levado por herança, os seus despojos foram levados, e eles receberam de volta toda a herança. Receberam os escravos, receberam tudo de volta. Deus lhes restituiu a terra, os bens e o povo. A herança da igreja é espiritual e não material. A herança da igreja, ela é celestial, não é terrena. A igreja conquistará outras nações para Deus. Amém? Você diz amém? A igreja trará de volta aqueles que foram enganados e escravizados pelo pecado. A igreja tomará posse de uma rica e muito linda esperança, uma linda herança. Nossa herança, ela é incorruptível. O profeta Obadias passa a descrever a gloriosa vitória de Judá como uma vitória absoluta, que a igreja do Senhor que a igreja teve contra seus inimigos. A reconquista foi integral. E esta reconquista lança luz sobre a vitória absoluta da igreja do Senhor Jesus contra todos os seus inimigos. Alguns aspectos desta vitória. O versículo 18, vamos voltar. Verso 18. Diz que a vitória é certa. Por que a vitória é certa? O final do verso 18 diz porque quem disse? O Senhor o disse. Edom foi destruído para sempre. E este é um tipo de vitória da igreja de Deus contra os seus inimigos. Hoje os inimigos fazem aliança para perseguir a igreja. Vimos esta semana uma votação no Supremo Tribunal Federal em que se uniram de forma unânime para aprovar uma lei que pode redundar em grandes problemas para a igreja de Cristo, para a pregação do Evangelho de Deus, para a palavra de Deus. Os inimigos, eles vão se levantando de maneira a cercar o povo de Deus e impedir e calar a sua boca. Mas a Bíblia nos garante que a vitória, ela é final. Que os inimigos podem fazer aliança para perseguir a igreja, como os inimigos de Judá fizeram aliança com Edom. Se juntaram todos, mas até o ponto em que o Senhor permitiu, porque uma hora o Senhor disse basta. E o Senhor também dirá basta. Os inimigos do Brasil, basta os inimigos da igreja. Haverá um ponto final. No dia do Senhor, a igreja, a noiva do Cordeiro, ela triunfará contra os seus inimigos. Porque o Senhor o disse. Porque enquanto a Babilônia cai, a noiva é glorificada. Enquanto a Babilônia cai, estará coberta de ais, de choro, de pranto, a noiva entoará um canto de triunfo. Todos os inimigos de Deus, eles terminam os seus dias da mesma maneira. Já está determinado, sentenciado. Eles terminarão julgados e aniquilados. Assim como os edomitas, todos foram aniquilados. Chegaram ao ponto de serem um remanescente. Circuncidados. Foram judaizados obrigatoriamente contra a sua vontade. Assim serão os inimigos de Deus. Não importa qual grande seja o poder deles, eles serão julgados e condenados. Diz o profeta Isaías: o forte se tornará em estopa, a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Está em Isaías capítulo 1, versículo 31. Número 2, a vitória contra os inimigos, ela é segura. Porque o Senhor o disse. Essa expressão é como uma assinatura do Eterno, que afirma a verdade da profecia. Uma vez que o Senhor declarou, suas declarações têm autoridade e elas são seguras, são confiáveis. Qual inimigo tem se levantado contra a sua vida?
Não tema o arsenal do inimigo. Tome posse das armas espirituais. Creia que a vitória é certa. Ore sem cessar. Ponha-se na posição de batalha. Qual é a tua posição de guerra? São joelhos dobrados, coração rendido, palavra na boca, palavra proclamada. Palavras são proclamadas, elas vão sendo geradas, e o Espírito dá vida. A nossa apóstola, temos aqui aprendido, né, falamos todos, acabamos falando sobre este tema, porque estamos no plano de redenção. Da união da palavra de Deus, mais vida é gerada. E essa é a nossa posição. Proclamar e proclamar aquilo que está em linha com a palavra, proclamar a palavra de Deus, gerar no Espírito, e o Senhor trará vida. Será confirmado. E se o inimigo se levantou, ore, porque a luta não é nossa, a luta é de Deus. A vitória contra os inimigos, ela é notória. Versículos 19 e 20, diz assim: os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos deste exército dos israelitas possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte de Sião. A vitória contra o inimigo é certa. Os inimigos que esmagaram Israel, os inimigos que tentam esmagar a igreja de Deus serão derrotados, mas o povo de Deus será honrado. Nada ficará nas mãos do adversário, nada que Satanás tem tentado arrancar da sua mão, da sua casa, da sua família, prevalecerá. Porque você foi chamado e levantado para fazer a diferença, para ser um luzeiro nesta nação, nesta geração. Queridos, ainda que a luta pareça difícil, ainda que suas forças pareçam estar acabando, creia no Deus da promessa. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir cada uma das promessas. Ponha-se de pé. Aleluias.